Bom, final chegando e muita gente conversando sobre quem vai para o jogo, né? O pessoal já viu que o Maurício voltou a treinar, já praticamente recuperado aí da lesão, e a lesão dele realmente, o que tudo indicava, era rápida a recuperação. O problema é que ele perdeu praticamente boa parte, metade do Paulista. E o Paulinho também, né? A gente vimos as fotos aí no treino, agora resta saber quem vai e como vai, né? Porque não é simplesmente o Maurício voltar no lugar de quem ele entra, né? Porque o Maurício vinha jogando ali numa posição um pouquinho mais pro lado do campo, tudo mais, tanto que o gol que ele faz lá contra o Corinthians é saindo ali pela lateral, né? Mas para vocês ficarem por dentro do que a gente tem acompanhado aqui, o Palmeiras, além desses retornos que a gente conta aí, que é o Maurício, o Paulinho treinando, mas mesmo que vá para o banco, a gente sabe da questão do ritmo de treino, né? Ritmo de jogo, tudo mais, não é tão simples o cara entrar numa final contra o rival, né? Do jeito que vai ser, mas também tem os caras ali voltando de seleção, né? Que é o Estevão, o Piquerez, o Martínez, o Facundo Torres, que terão voo fretado aí, e no voo fretado, tem o Everton também, né? No voo fretado, os caras terão até fisioterapeuta. Vê se tá tranquila a vida dos caras, mano. Imagina isso. Você tá no voo ali, de boa, já é um voo fretado, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ter na vida. E ainda com fisioterapeuta. Faz quanto tempo que você não fala fisioterapia, mano? Nossa senhora, você imagina o nosso tempo de recuperação, né? Os caras estão jogando em alto nível, então eles vão ter aí menos de 72 horas para se recuperar, que eu acredito que os caras vão jogar o tempo inteiro. Então vai ser uma coisa em tempo recorde, mas vale lembrar também que do lado de lá, tanto o Carrilho, né, que é o motorzinho dos caras, deve também jogar pelo Peru, e o Memphis Depay, eu não sei quando que é a próxima partida da Holanda, mas o Memphis Depay também deve jogar. Ó, Holanda... Tem Holanda. Acho que da Holanda já foi, né? As próximas partidas da Holanda aqui, se não me engano, elas já foram. Mas o Memphis Depay estava jogando. Também tem a questão da viagem. Tem todas as questões aí dos convocados deles também, que pode pesar, né? Eu espero realmente que isso possa pesar aí na recuperação deles. Lembrando que eles, caso tenham esses jogadores abaixo aí do rendimento, pesa muito mais para eles do que para a gente, né? Aliás, eu pulei aqui o Richard Rios, né? O Richard Rios joga hoje também às 21 horas contra o Paraguai. O Richard Rios, que é titular na Colômbia, né? Tanto que no dia do jogo contra a seleção, não sei como foi para você, mas o que choveu meu direct de elogios pro Richard Rios foi impressionante, né? E agora provavelmente vai ser titular de novo, e aí ficando com muito poucas horas de recuperação de fato, né? O banco hoje do Palmeiras, com alguns ajustes ainda, especialmente por longo da temporada, ele tem mais opções, né? O próprio Carrillo, né? Se sai ali, o Corinthians não tem uma substituição à altura, né? E mesmo se entra, o cara também não tem como o cara tá 100%. O cara pode se superar, né? Que eu acredito que vai acontecer com todos aí que jogarem hoje, que jogaram a final. O cara meio que tenta se superar pelo cansaço e tudo mais, mas 100% não estará, né? E só pulando um pouquinho etapa, e depois a gente já tem estreia no Brasileirão, né? Então essa galera aí, quero ver como que vai ser essa estreia de Campeonato Brasileiro aí, independente do resultado da quinta-feira, cansado vai estar boa parte do elenco aí, mas faz parte, né? Faz parte de chegar ao final. A gente tava com medo, a gente correu o risco aqui, inclusive até pra gente que depende de conteúdo, a gente correu o risco de ter março sem jogos para até produzir conteúdo, né? Você imagina, cara, a gente foi disso para estar na final. Agora vamos ver, né? Tem que reverter um resultado lá na casa dos caras. Olha, eu vou falar pra você, caras. Tem gente aí, muitas pessoas que estão pessimistas. Eu tô vendo muito palmeirense pessimista. Eu tô vendo mais corintiano. Desculpa falar a verdade pra vocês. Tem mais corintiano. Eu tô vendo mais corintiano confiando no Palmeiras do que palmeirense confiando no Palmeiras. Eu tô vendo muito palmeirense pensando, já era, vai ser difícil. Talvez os caras estão muito decepcionados aí com as últimas atuações do Palmeiras em jogos grandes. E dá pra entender a desconfiança, mas pelo amor de Deus, cara, tu vai desconfiar, não é desconfiar, né? Tu vai desacreditar do teu time agora, não tem como, né? Esses caras aí que estão... Eu entendo, às vezes, você ficar meio ressabiado por causa dos últimos resultados, mas duvidar que o Palmeiras consegue fazer 1-0 lá, requentar esse jogo e conseguir aumentar a diferença também é loucura, né? Olha o time que o Palmeiras tem hoje. Eu tava, inclusive, hoje assistindo... não assistindo, né? Revendo algumas épocas aí de Palmeiras e Corinthians, a gente chegou a quase ganhar do Corinthians, um Palmeiras com time de Série B, um dos piores Palmeiras que eu já vi. Lembra? Vinícius no ataque, Thiago Real no meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras chegou a fazer 2-1 do Corinthians, com o Corinthians que tinha ganhado o Chelsea.
Tinha acabado de ganhar do Chelsea, aquele Corinthians com Sheik, com Pato, com Paulinho, com todo mundo lá. Então, cara, o futebol ele tem as suas aleatoriedades. Vou falar para vocês, é difícil ganhar lá? É difícil pra caramba, pessoal. É difícil pra caramba. Só que você vai dizer que um time igual o Palmeiras não tem capacidade, um time que já... Aí você me desculpa, eu tenho que voltar ali um pouquinho no passado, né? Nós já viramos jogos contra São Paulo, metemos 4-0 nos caras, um jogo que perdeu de 3-1. Já virou um jogo lá na altitude contra o Del Valle, 3-2. Já conseguiu fazer aí viradas contra o Botafogo, por exemplo, meter 3-0 num River, que era um bicho-papão. Ah, mas faz muito tempo. Faz muito tempo, mas o técnico é o mesmo, né? Então você vai dizer que esse cara não tem... Todos esses resultados que eu citei para vocês aqui foram com o mesmo cara, foram com o mesmo técnico, com a mesma base estrutural que o Palmeiras tem hoje. O time é diferente, né? Não vamos levar tudo pro positivismo aqui. Mas que o Palmeiras tem e hoje, né, se tratando, tudo bem que é um clássico, mas a situação ela é bem mais reversível do que em outros casos, né? Uhum. Cara, é um golzinho, é uma bola marvada na área, é uma bola que sobra. É um golzinho marvado ali e o Palmeiras tá na frente. O Palmeiras tá na frente, né? Igualou o jogo. Você até citou do jogo do ano passado, né? O começo do jogo ali. Até um amigo meu corintiano, inclusive, ele falou, cara, aquele jogo ali, se faz os primeiros gols ali, era goleada, porque realmente o Palmeiras começou muito bem, só que aquela mania de perder gol feito, né? Ou um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de atenção ali, e aí depois que os caras saem na frente ali, você já se perde. Então, esse começo de jogo, inclusive, o Palmeiras pode fazer exatamente o que fez aquele dia, inverter, né? Ao invés de tomar a pressão do Corinthians, como o Corinthians já tem o resultado a favor, o Palmeiras que tem que fazer aquela pressão inicial, até para não deixar a torcida dos caras se inflamar, que eu sei, tem uma mística aí que dizem, mas tem um monte de jogo que eu cansei de assistir lá em Itaquera, que a torcida não canta. Quem canta, obviamente, são as organizadas, mas a torcida ali, a Leste, a gente sabe, até parecido às vezes com o Allianz Parque, quando tá aquele clima de tensão, a torcida não vai inflamar junto. Então depende muito do que está acontecendo dentro de campo também, né? Se você tomar um gol no começo, obviamente que a torcida dos caras vem junto, mas se o Palmeiras fizer aquela pressão inicial, acho que pode, inclusive, fazer esse nervosismo virar pro lado dos caras, até porque quem tá há 6 anos sem o título são os caras, né? Então, pesa muito. Quando o Abel falou disso, né, que pesa muito mais para eles, é óbvio que o título pesa muito mais pro lado dos caras. Vai saber se eles tomam 1-0 lá também, eles podem entrar em parafuso, cara. E aí o mental do jogo vira totalmente, porque a pressão é deles, pode virar um caldeirão. Enfim, tem chão, tem chão. E até falando desse jogo do ano passado, tudo bem que a sorte, ela acompanha os competentes, cara, mas ali também faltou um pouquinho de sorte pra gente, né? Você lembra? O Felipe Anderson perdendo cabeçada embaixo do gol. Perdendo não, né? Ele cabeceou no meio do gol. Eu não gosto de ficar falando e se, porque se você tivesse 4 rodas aí, seria um carro. Não dá para ficar trabalhando com imensas possibilidades aqui. Mas que a gente poderia ter um pouquinho de sorte naquele jogo especificamente, hein? Se a gente tivesse um pouquinho de sorte, era 2-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo, jogo controlado. Fato é que vai ter chance, mano. A zaga assim como teve chance no primeiro jogo, desperdiçou. A zaga do Corinthians mesmo, que segurou ali, não tomou gol no Allianz, a zaga do Corinthians é muito fraca. A zaga do Corinthians, ela bate muito a cabeça, tá se encontrando um pouco agora com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, é verdade, mas ela ainda sofre muito, gol de bola parada, toma pra todo lado, tomou 3 lá do Barcelona, daquele time de várzea da Venezuela, os caras tomaram 2 em Itaquera, então chance vai ter, só que precisa, né, ter um pouquinho mais de atenção. O Hugo é um bom goleiro, mas também na Aldida, né? Muita gente vende como se fosse, não é. É um bom goleiro, ok, mas também na Aldida. Então precisa ter um pouquinho mais de atenção. Não é realmente uma situação irreversível, é uma situação difícil, né? Assim como foram as outras finais, a diferença só é que agora é na casa dos caras, né? E até a gente começou falando aqui do Maurício, meio que nem concluiu. Eu acho que o Maurício, por enquanto, pelo menos é banco, né? Para final, mas é uma boa opção para o segundo tempo, né? Exato, e até vindo aqui com a informação, né, que eu tenho a respeito, eu acredito que você comentou isso também no vídeo, né, que é o Gustavo Gomes e o Paulinho, eles estão com o elenco do Palmeiras, e eles devem sim ser baixa para o segundo jogo contra o Corinthians lá na quinta-feira, mas o Maurício, que está cada vez mais perto do retorno, os caras treinaram, né, já treinaram nessa manhã, e o Gomes, que tem uma lesão no joelho direito, e o Paulinho, que tem também uma cirurgia, eles estão só cumprindo o cronograma do Núcleo de Saúde e Performance lá do Palmeiras. Então, qual que é a expectativa aqui? É que eles pelo menos sejam relacionados para a estreia do Palmeiras do Brasileirão contra o Botafogo aí no domingo. E o Maurício, que avançou na recuperação, que está fazendo a transição física, ele deve pelo menos ir para o banco.
Então ele já está fazendo um trabalho ali com a equipe do Palmeiras, com o time, né? Treinando com o time, fazendo atividade tática, fazendo todas aquelas questões ali que coloca o cara pronto para jogo. Então, agora o Palmeiras está aguardando aí os retornos dos uruguaios também. Muita gente, né? Facundo Torres, Piquerez, Emiliano Martinez, e tem muita gente, Richard Rios, Estevão, Everton. O cara é meio time, né? Meio time aí convocado. Então nessa a gente se lascou muito mais. Mas enfim, caras, é possível. É possível. Dá jogo, você que está desconfiado, né? Eu entendo você estar desconfiado, mas eu tô vendo gente aí largando a toalha, hein? Largando a toalha. Vamos lá, eu sei que a gente, para alguns aí talvez seja o primeiro teste, né, de fase ruim. A gente já pegou muita coisa ruim, cara, muita coisa ruim desse time e alguns aí nem fazem ideia. Então agora é hora de confiar, agora é hora de apoiar. A gente precisa confiar no time também, cara. Totalmente possível aí. Os caras já reverteram muitos resultados e agora a gente tem que dar força pros caras, realmente. Os caras precisam da torcida agora. Exato, é isso. Então, deixe inclusive seus comentários aí, se vocês estão confiantes, como é que estão aí, como é que tá o clima, inclusive entre seus amigos aí, rivais também. Importante pra gente saber também. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal aí, que é muito importante, seu like. É isso, tamo junto.